Salve, salve, queridos amigos do canal Consciência do Presente. Vocês estão sempre aqui, marcando presença e prestigiando o canal. É um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. E hoje, Dia Internacional do Rock and Roll, hein? Quem é fã aí do estilo, dia fantástico, grandes nomes, grandes bandas inspiradas passaram por essas décadas de rock and roll, deixando aqui para a humanidade canções e ritmos e solos de guitarra fantásticos. Queria deixar aqui o meu parabéns para esse estilo tão bacana aí que a gente curte pra caramba. Gente, hoje o assunto é o seguinte, posso dizer que é um assunto delicado, porque ele pode mexer, né, com as crenças individuais de cada um, mas é bom deixar claro desde já. A minha intenção hoje não é atacar esta ou aquela religião, este ou aquele grupo espiritualista, ou corrente de pensamento, ou ideologia. Hoje não é uma crítica que eu estou fazendo para as formas de manifestação das crenças individuais ou coletivas. O que eu queria abordar hoje é a questão de postura. É bom te deixar essas coisas bem separadas. O que é a religião e o que é a postura daquele que frequenta ou daquele que dirige a religião, o sacerdote ou o professor ou o palestrante, ou seja lá que tipo de relação que a pessoa tem com aquela ideologia ou aquele sistema de crenças específico. Então, uma coisa é a religião, outra coisa é a forma de conduta dentro daquela religião. Isso tem que ficar bem claro, porque é comum a gente se sentir ofendido, né? Porque o que eu vou falar hoje, o assunto que eu vou falar hoje, é um assunto que mexe um pouco, ou seja, mexe até bastante com a nossa base, nosso alicerce cultural, né? Posso dizer assim, que não é de hoje. Esse alicerce vem sendo construído há milhares de anos. Faz parte da história da humanidade. Então, eu não estou aqui para também botar termo nas coisas, né? É mais uma visão pessoal minha sobre algumas experiências que eu tive ao longo da minha jornada como um estudioso da espiritualidade ou alguém que pratica, né? Já praticou, já esteve dentro de algumas religiões também e passou por experiências. E isso foi formando para mim um conceito que, para mim, citando um grande amigo meu, ele fala que são verdades temporárias, né? Acho que nenhuma verdade que a gente se apega, né, deveria ser uma verdade sólida, intocável. Acho que as verdades elas têm uma forma, elas têm um momento de acontecer. E a gente adota essas verdades até que novas verdades surjam, novos eventos surjam, ou novos fenômenos possam surgir que te levam à reflexão e à reforma de algumas ideias, né? Alguns conceitos que não deveriam estar arraigados, né? Mas a postura nossa geral como humanidade é estancar
em algumas teorias, tomando-as como se fosse algo imutável. E não é assim que funciona a vida. A gente vê o universo está em constante movimento, as coisas estão em constante movimento. O dia, a gente acorda de manhã e não sabe como vai terminar. Então, a natureza das coisas é movimento, é constância de transformação. Então, é importante a gente deixar claro que o que eu estou querendo colocar aqui para vocês na mesa são comportamentos. É uma visão comportamental do espiritualista ou daquele que adota alguma ideologia de vida e frequenta, né, segue ou comanda. Né? Então, eu espero que tudo que eu vá falar aqui gere reflexão e não revolta. Tá? Se gerar revolta, já peço perdão, porque não é a minha intenção. Então, se você ficar com alguma indignação, dá uma olhadinha lá dentro e veja se o problema não é com a sua forma de encarar as coisas da vida. Se ela é muito radical, se ela tem uma forma de rígida, uma forma rígida do olhar, né? E quando eu tive ideia de falar sobre isso, não foi fácil. Né? Não foi fácil. Então é que eu esperei aqui 2 semanas da última live, né? Embora essa não seja uma live, eu costumo fazer lives às terças, mas quando eu dou 2 semanas, geralmente eu planejo ou um papo gravado com um entrevistado, ou algum pensamento que me vem, que me dá vontade de compartilhar com vocês. Certo? Essa liberdade que eu tenho no meu canal. Eu não trato com muita rigidez de horário, de dias, é bem flexível nesse sentido. Então, meus queridos amigos, vocês fiquem à vontade para comentar, para questionar, para discordar. E também eu não gostaria aqui, já que eu estou falando sobre esse tema, de que a minha palavra fosse aceita e seguida. Embora vocês sejam seguidores do canal, isso é só uma palavra, é uma semântica que a gente usa para quem assiste determinado canal, para quem se inscreve em algum canal no YouTube ou segue algum perfil, né? Seguir no sentido de acompanhar, mas não de pegar tudo que eu falo aqui e vocês adotarem como se fosse uma verdade absoluta, tá? Porque não é. Não é, está longe de ser. Então vamos lá, vamos começar esse papo. O ser humano tem uma tendência, né? Acho que é uma coisa bem característica do planeta Terra, por enquanto, a nossa civilização. A gente tem uma tendência de seguir uma linha de pensamento, ou adotar uma linha de pensamento para sua vida, ou seguir tal pessoa. E isso é um costume que a gente tem, é um costume ancestral. Né? A gente se acostumou tanto com isso que tudo que a gente segue, tudo que a gente absorve, a gente transforma de alguma maneira em uma construção interna de conduta diária. E essa construção interna de conduta diária, ela tende a ser disseminada. Nós tendemos a passar adiante, seja de pai para filho, seja de professor para aluno, seja de mãe para filho, seja de
mestre espiritual para discípulo, ou discípulo também para discípulos, né? A gente tende a disseminar esse conhecimento como uma forma da gente ficar seguro com aquilo, se apoiar naquilo e ter a segurança de que não é só você que acredita, mas tem outros também que pensam como você. Então, é um comportamento que a gente chama o comportamento de rebanho, e tem religião até que fala, né, o rebanho, né, que é inevitável. É inevitável. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Esse comportamento, né, de seguidor, esse comportamento de discípulo, ele é explorado, muitas vezes, por aqueles que gostam do poder, que gostam do controle, de se sentirem dominadores de algum grupo ou de alguma pessoa, até. Essa relação pode ser indivíduo com indivíduo. E essa postura vem transformando a humanidade em campo de batalha. Por quê? Por essa rigidez toda, por as pessoas assumirem uma verdade absoluta, aquilo está tão arraigado nessas pessoas que elas não conseguem admitir o diferente. Não conseguem admitir algo que seja inovador. Porque quebra essa segurança. Tudo que é novo tende a quebrar aquela zona de conforto que a gente se acostumou a ficar, a permanecer. Então é importante eu falar isso. Eu acho que tem uma importância eu falar sobre isso hoje, porque para tudo na vida tem limite. A sociedade não pode ser para sempre um campo de batalha. Porque vai chegar num ponto, né, que de tamanho desentendimento que a gente não vai mais viver em paz numa coletividade. Vai chegar um momento, se é que já não chegou, e a gente vê isso muito nas redes sociais hoje, principalmente pelo caos político que a gente está vivendo no mundo, que hoje as pessoas não conversam mais, elas acusam. Elas estão acostumadas a acusarem umas às outras, a fazer críticas destrutivas, para tentar para tentar sobrepor ao outro a sua forma de enxergar o mundo. Então, quando eu falo que esse assunto é delicado, ele vai mexer sim com o teu sistema de crença. Por quê? Tudo que eu for falar aqui hoje vai de encontro com, de repente, com um ambiente que você está vivendo. Seja no seu grupo de estudos espirituais, no seu grupo de práticas de yoga, na sua religião, seja católica, protestante, budista, na sua ideologia política, por que não? Naquele partido que você gosta, naquela militância que você tanto abraça. E tudo isso, gente, eu vou enquadrar no conceito de seita. Eu estava vendo aqui, eu não sou nenhum estudioso do tema, mas eu vou pegar um conceito que eu vi aqui no próprio Wikipedia, que eu achei interessante, tá? Sendo que, tomem cuidado, porque o Wikipedia geralmente é confiável, mas ele é alimentado por pessoas. Então, pode haver alguma noção aqui, principalmente quando citar nomes, que como eu não pesquisei a fundo,
pode ser que essa pessoa haja algumas imprecisões, tá? Mas nesse ponto aqui eu fiz uma rápida pesquisinha, eu acho que condiz. E mesmo assim, presta atenção na definição, tá? Seita, do latim secta, seccionar, dividir, sectar. De forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam uma doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistemas dominantes. Ele segue aqui dizendo que o termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Tá? Segundo Peter Berger, seita seria a organização de um grupo. Só para fechar, só para explicar quem é o Peter Berger, Peter Ludwig Berger. Ele foi um sociólogo, é um teólogo luterano, e ele foi conhecido pela obra A Construção Social da Realidade. Certo? Então, este sociólogo define seita como uma organização de um grupo contra um meio que consideram hostil ou descrente. O grupo, então, se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente má ou pecadora, passível da ira divina, que inevitavelmente sobrevirá sobre eles, essa ira divina. Daí, pulando aqui, só uma frase também que eu curti muito. As seitas, assim como as religiões instituídas, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, são agências reguladoras do pensamento e da ação. Agências reguladoras do pensamento e da ação. Mas com a diferença de que, na seita, a regulação tende a ser mais totalizante, devido ao rígido controle que exercem sobre os sujeitos. Então, eu curti muito essa definição pelo seguinte. Eu já queria, pegando um gancho no que eu falei no começo, separando a religião da postura de quem frequenta ou de quem dirige, uma religião institucionalizada, para mim, a meu ver, é diferente de uma religião quanto essência, quanto sistema de crenças específico. Todos nós temos um sistema de crença. Nós adotamos aquele sistema de crença que nós achamos coerente para a nossa vida, para a nossa jornada. Que as nossas experiências vão colecionando ideias que se encaixam naquele determinado sistema, desculpa, ou naquela determinada ideologia. Então, assim, vamos separar. Quando a religião se torna uma instituição, ou quando algo se institucionaliza, isso significa que ela apregoa uma conduta moral numa sociedade baseada no julgamento, na força e no determinismo. Isso é muito importante a gente separar. Porque eu já encontrei muitos espiritualistas em religião, que seguem algumas religiões, muitos espiritualistas que não seguem nenhuma religião, mas ambos têm uma postura idêntica, que é o respeito ao diferente. Respeito às outras crenças. Então é importante a gente separar a religião, que é um sistema de crenças super livre, cada um tem a sua, cada um tem o seu, você pode criar outro sistema de crenças, e aquele que você impõe e transforma como uma conduta primordial, uma conduta
que todos devem seguir. E se não seguirem, sofrerão algumas consequências. Então, queria deixar claro isso. É importante que eu não... Para reforçar mesmo, não estou atacando a religião, mas a institucionalidade, difícil falar as palavras, da religião, tá? Como uma conduta rígida. Então, gente, o que eu fiz aqui? Dentro da minha jornada, dentro da minha visão, eu comecei a perceber que existem, dentro dos líderes religiosos, né, existem algumas características que diferem determinadas condutas desses líderes, que eu vou, daqui a pouquinho, eu vou discriminar aqui para vocês. Mas o tema de hoje é como que um ambiente dito livre, dito espiritualista, se transforma em uma seita. Como aquele agrupamento de pessoas, muitas vezes sem perceber, começam a seguir um pensamento dominante de um líder ou de um grupo controlador. Esse é o grupo que determina as coisas dentro de um agrupamento religioso, tá? Um agrupamento espiritualista, perdão. Como que algo que nasceu livre se corrompe e se torna uma seita? Para mim, eu enxergo duas palavras que possam definir essa transformação. A primeira palavra é carência, e a segunda palavra é comodismo. Carência e comodismo. A carência é algo que, se não bem trabalhada, se a pessoa não tiver ciência que ela possui carências, recalques que ela carrega consigo, ela pode cair na armadilha de estar escolhendo algo livremente. Mas é uma armadilha. Porque muitas vezes, quando a pessoa acha que está escolhendo algo, e já vamos cair na segunda palavra, no comodismo, é porque aquele algo que ela está escolhendo, aquela linha de pensamento, ou aquele líder, ou aquela pessoa, ou aquela religião, como eu disse, traz para ela um conforto e um acolhimento onde ela pode entrar em catarse facilmente e não passar por nenhuma experiência de desafio. Então, a carência, né, ligada com o comodismo, facilita o meio espiritual para ele se tornar algo onde poucos ditam as regras e outros tantos a seguem. Então, já fica aí um alerta, o primeiro alerta, para que quando se você sente um certo alívio de estar naquele ambiente, certo conforto de estar naquele ambiente, que acenda em você um desconfiômetro. Poxa, peraí, eu estou tendo realmente liberdade de questionamento e de escolha? Aquela pessoa que eu tanto admiro, que é o meu líder aqui dentro, me proporciona momentos de reflexão, ou
eu somente absorvo aqueles conceitos ou aquela doutrina que a pessoa tem como certa e verdadeira e me submeto a ela constantemente? Essa pergunta é fundamental. Se você não fizer essa pergunta para você, e eu acho que tem que começar por ela, você nunca vai se libertar desse jugo do ambiente que você anda frequentando. E você não vai identificar, mesmo que esse ambiente seja saudável, você não vai identificar, conseguir identificar quando aquela pessoa está usando de ferramentas de manipulação emocional até, ou manipulação da sua própria carência para se sobrepor sobre você, ou sobre aquele grupo. Então é muito importante a gente estar com o desconfiômetro ligado o tempo inteiro. E promover debates, promover diálogo. Então essa é a primeira parte que eu queria conversar com vocês, para já entrar aqui nessa divisão que eu fiz de líderes que se aproveitam das situações ou dos ambientes ou das egrégoras de grupo para manter o poder. Se aproveita da carência e do comodismo de todos para manutenção do controle que ele tem sobre aquele grupo. Tá? Então vamos lá. Vou botar aqui na tela para vocês. E a gente vai conversando aqui, eu vou expondo, né? Vocês podem ir comentando. Eu não posso responder imediatamente, porque é gravado, mas depois eu leio aqui os comentários e a gente troca ideia, tá? Então vamos lá. Eu dividi 3 tipos de líderes que a gente encontra dentro desse ambiente de manipulação que ocorrem em vários lugares ou em vários agrupamentos de pessoas que seguem uma doutrina ou algo parecido, tá? Então, o primeiro é o líder intelectual. Depois tem o líder espiritual. E terceiro, o líder político. O líder intelectual, como que ele se porta? Como ele se porta num grupo? Ele, geralmente, possui alguma especialidade, algum título, alguma graduação importante na carreira dele. Ou, se não possui títulos e graduações, possui uma respeitabilidade, uma notoriedade em algo. Tá? Em algum ofício, ou algo que ele se sobressai. Todo mundo está sujeito a isso. Você pode ser um catedrático, um estudioso de determinado tema. Isso está todo mundo sujeito. Agora, quando você usa isto de alguma forma para trazer liderança e controle dentro de um grupo, aí o bicho pega. Aí a coisa se transforma em algo não muito legal. Geralmente, esse líder intelectual, ele tem uma cuidade, ele tem uma habilidade tão grande em ler os contextos de grupo e os contextos individuais, que ele transforma isso numa poderosa arma de subjugação. Então, primeiro, o líder tem títulos e graduações e é respeitado. Segundo, ele tem uma boa leitura do contexto de grupo. Ele conhece as carências. Ele sabe onde ele pisa. E lá ele tem tudo o que ele precisa. Já tem a devoção, já tem a admiração
pelos títulos e graduações ou notoriedade naquele conhecimento, ele tem tudo que ele precisa para colocar a sua visão de mundo e exercer o poder. Colocar não, impor a sua visão de mundo e exercer o poder. Então, esse líder intelectual geralmente também tem uma conduta assertiva, mas é uma conduta assertiva com finalidade e propósito. Todos podem ser assertivos na maneira de falar. Por exemplo, se eu chego aqui para vocês e falo, olha, pessoal, ou chego para uma pessoa, melhor fazer individualmente, não gostei do que você fez, tá errado o que você fez. Você prejudicou tal pessoa, você prejudicou, eu estou sendo assertivo. Eu não vejo desta forma. Por quê? Segundo o que eu estudei, é isso, 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 isso. A pessoa pode ser assertiva, mas ela pode ser assertiva, parar de argumentar e ouvir a sua opinião. Parar para ouvir. E o que você acha disso? E você discorre e a pessoa está aberta a reformar, reformular, renovar aquilo que ela... Né? Isso é o diálogo. Mas, normalmente, essa pessoa que tem a conduta assertiva, ela tem por uma finalidade e propósito. É uma assertividade, geralmente, em cima das pessoas que não vão questionar, que não tem espaço de diálogo. Ela tem uma força e um poder tão grande que aquela pessoa que está escutando, o que está falando, ela sabe exatamente como ela vai reagir. Porque é um bom leitor de contexto. Ela lê o contexto e sabe encaixar direitinho o discurso. E mais, além de ter a conduta assertiva, ela ganha, né? Se é que existe, no caso desse mente é ganhar ou perder mesmo, ela ganha pela argumentação coerente. Então, ela tem expertise, ela lê bem o contexto, ela fala com assertividade e coloca sua argumentação de uma forma irretocável. Onde a pessoa se convence mesmo daquilo. Ela sabe manipular bem as palavras, porque ela já entende o contexto que ela está inserida. Então, esse líder intelectual age dessa forma, com as ferramentas que ela tem, para transformar um grupo em uma seita. Então, não, às vezes, isso que eu estou falando, gente, às vezes acontece sem a pessoa ou o grupo perceberem. Porque elas estão tão inseridas nesse contexto que existem subterfúgios e disfarces emocionais, né? Ou até mesmo regras internas que podem acobertar esse tipo de fato. Então, muitas vezes a pessoa está lá no piloto automático e não está percebendo que ela está sendo engolfada. E a pessoa que está dominando também está no piloto automático e não está percebendo que ela está sendo autoritária, que ela está ditando normas e regras para seguidores, e que ela se sente bem em arrebanhar, em ter pessoas que admiram. Ou, no pior dos casos, ela tem plena consciência disso, se sente bem com isso e mantém esse jeitão de viver. Então, esse é um tipo de líder. Você tem o líder espiritual. O líder espiritual no grupo também é respeitado, também é admirado. Só que a forma como ele se manifesta no grupo é dentro de uma conduta de consolar o outro. Ele consegue ter uma leitura também contextual, mas é uma leitura que ele consegue identificar
as carências afetivas emocionais daquela pessoa ou daquele grupo, ou a característica predominante daquele grupo. Porque mais uma característica, quando um grupo espiritualista se transforma em uma seita, é porque existe uma carência coletiva em comum, que forma uma egrégora em comum. É por isso, aliás, isso é uma das coisas mais importantes. Geralmente a gente vê, principalmente em ambientes mais fervorosos, que todos estão querendo aquele apoio, aquele objetivo, serem salvos de algo. E aí o líder espiritual ganha corpo. Ele consegue agir dessa forma. Então, quando a pessoa tem uma carência emocional e um sofrimento, ele vem para consolar. E para ele, muitas vezes, a aproximação dele como consolador, o líder espiritual, ao contrário um pouco do líder intelectual, ele gosta de ouvir bastante os seus seguidores. Por quê? Porque ele precisa mostrar, antes de abraçar aquela pessoa, de trazer aquela pessoa, ele precisa demonstrar uma empatia. Demonstrar para aquela pessoa, a pessoa tem que sentir que ele está empático ao problema. Só que é uma empatia que eu chamo de empatia simulada. Ele tenta simular mesmo um interesse e mostrar que ele está sentindo aquele problema de alguma forma. Porque ele mostrando, geralmente, esse consolador, esse líder espiritual, ele faz aquelas caras, enquanto você está chorando as pitangas, né? Ele faz aquelas caras assim, puxa, ah, uhum. Ele é desse tipo. Então, uma empatia é uma simulação de empatia. Então, ele tem, além disso, depois que ele veio consolar, né, e mostrou empatia em te ouvir, ele tem que se mostrar forte, uma presença forte e acolhedora. Geralmente, esses líderes, eles são muito presentes. Eles têm uma energia que abarca as pessoas, que acolhe de alguma forma. Mas é um acolhimento que gera dependência. Por que gera dependência? Porque a partir daquele acolhimento, depois que ele ouviu todos os problemas, depois que ele consolou, ele vai pregar. Ele vai pregar, vai trazer a doutrina que ele traz consigo, ele vai pregar essa doutrina e dizer como você... Bom, você já chorou? É mesmo? Agora sim. Você tem que seguir isto aqui para ser feliz. Você tem que seguir o que normalmente foi me passado pelo cosmos ou por algo superior, né? Tem que seguir isso para ser feliz. Porque essa é a vontade de algo superior. Eu não vou chamar de Deus, de nada, mas de algo superior. Pode ser uma intuição, o cara pode se mostrar um sensitivo, usar da sensibilidade. Muitas vezes, muitos médiuns, muitos sensitivos, usam dessa capacidade para impor a sua doutrina. Então, isso é fundamental a gente prestar atenção. Se você frequenta um lugar onde tem um líder que diz o que você tem que fazer para ser feliz, ele, o último ponto aqui, ele escolhe por você, me desculpa, mas você está num ambiente sectário, você está vivendo numa seita. Certo? Agora eu vou entrar num assunto muito delicado, que é que pode trazer polêmica, né? Mas eu vou voltar lá no comecinho. Não estou aqui para atacar esta ou aquela ideologia,
Não estou aqui para atacar esta ou aquela religião ou corrente de pensamento. Eu estou aqui para analisar condutas, expor para vocês e tentar trazer para a gente essa reflexão. O terceiro líder é o líder político. Ah, esse é difícil. Quando a gente fala de política, é como mexer no meu Parmeira, no meu São Paulo, no meu Color, mexer no meu Corinthians. É difícil, ainda mais no ambiente de redes sociais que vive hoje, onde as pessoas estão se degladiando, onde você não pode falar nada que você enquadra no estereótipo. Aliás, estereótipo é a palavra para esses três tipos, tá? Os três tipos de líder adoram trabalhar com estereótipos. Porque estereotipando alguém, ou estereotipando uma situação, ou uma forma de, ou um fato, que ele consegue manter a coesão daquele grupo. O estereotipar é uma forma também de amarra, de prender a pessoa. Por exemplo, cara, você tem uma característica, você é uma pessoa tão... você tem uma facilidade tão grande em meditar que eu acho que você deveria trazer para a gente aqui trabalhar aqui para o grupo uma metodologia que eu andei falando, que acho que você é a pessoa ideal para praticá-la aqui, né? Porque você tem essa capacidade, né? Sendo que meditação é uma coisa super individual, né? Mas tem líderes que até falam se aquela pessoa está meditando, não, aquela está distraída, não, aquela aquela não está muito bem encaixada. O cara se acha no poder de dizer, se colocar lá dentro do lugar do outro e falar, ia julgar. Você estava meio distraído hoje, você não estava muito conectado, você está meio desconectado hoje. O que você anda passando? E não ouve a pessoa, de repente a pessoa estava super conectada, estava super dentro. Mas tem aquela pessoa que se julga o conhecedor do estado do outro, da forma que o outro está. E não aceita a contrapartida. Não aceita a contrapartida. Se você vai falar para essa pessoa, não, eu tô super concentrado, eu estou muito envolvido. Ela vai te olhar com uma ironia, e aliás a ironia também permeia esses três tipos. Então, assim, né? Tá bom. Então vamos lá, o líder político, geralmente, o líder político, ele é carismático, ele trabalha com carisma. Os outros também, o intelectual menos, ele pega pelo conhecimento, ele pega pelo que ele sabe. O espiritual mais pelo coração. O líder político, ele é carismático, ou seja, ele tem que ser uma criatura incrivelmente simpática para as pessoas. Ele tem que trazer para o outro uma sensação de, puta, conheço esse cara, é meu brother. Esse cara é incrível, meu Deus do céu. Então ele tem esse lance do carisma, de trazer o carisma. E ele também cativa pela carência, como os outros dois tipos. Só que a carência do líder político, que ele vai pegar, é uma carência mais, que afeta mais a comunidade. Então ele também é um bom leitor de contexto, mas um contexto socioeconômico. Ele sabe o que está acontecendo com aquela comunidade que ele é líder, e ele sabe por onde chegar para conseguir voto, para chegar ao poder e para poder exercer algo diferente do que ele está pregando. Porque o líder político, quando ele transforma uma ideologia numa seita, uma ideologia política numa seita, ele não vai fazer aquilo que ele está pregando. Ele está almejando outra coisa. Ele está almejando um pódio
um sucesso pessoal. O poder pelo poder. Mas ele é muito bom. Ele é carismático, ele cativa pela carência coletiva. E como ele faz isso? Acentuando o vitimismo social. E com isso eu não estou falando se é esquerda ou direita, se é centro, não estou falando isso. Ele pega aquele problema que é estereotipado da sociedade e transforma aquilo no mote dele de discurso. Isso pode ser encaixado em vários tipos de discursos que a gente vê hoje. Do explorador e o explorado, dominador e o dominado. Do que se ofende com o politicamente correto, se sente subjugado pelo politicamente correto. E o politicamente correto, gente, fazendo parênteses aqui, a gente tem que parar para pensar. O que é politicamente correto? Você tem a repressão ideológica e você tem a necessidade de determinados grupos dentro de uma sociedade que muitas vezes transformam as ideias, transformam as condutas, porque elas necessitam ser aceitas e respeitadas, como qualquer outro ser humano. Então, toma cuidado quando você fala que você é contra o politicamente correto. Porque isso colocaram num balaio só e não é bem assim que funciona. A sociedade evolui. Aquilo que é ultrapassado vai caindo e novas ideias surgem que vão influenciar na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos relacionarmos com o outro. Então, cuidado. Cuidado com os adjetivos. Isso é muito importante. Então, esse cara, ele acentua o vitimismo social e com isso ele consegue arrebanhar multidões com um discurso raso e previsível. Ele tem que ter esse discurso raso e previsível. Porque se ele for a fundo, se ele for no cerne do problema, inevitavelmente ele vai gerar reflexão, ele vai gerar questionamento. Então ele precisa ser raso e precisa ser um discurso previsível, que vai pegar pelaquela carência corretiva, vai pegar aquela carência coletiva de jeito. E com todo esse discurso, ele visa provocar indignação. O que a gente vê nas redes sociais hoje? Pessoas indignadas. Seja com o governo, seja com a ideologia tal, X, indignadas. E a indignação, gente, é diferente de discordância. Estar indignado é algo te atingiu e algo te ofendeu profundamente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a indignação é uma emoção bem reativa, bem basal, de algo que conseguiu entrar lá dentro e fincar a sua estaca. Então, uma frase muito interessante que a gente pode falar para uma pessoa indignada é: por que isso te incomoda? Por que isso está te incomodando tanto? Difícil. Também, esse líder político ele tem a força de implantar ideias e conceitos através do discurso. Todos esses líderes têm, mas o líder carismático, pela inflamação do discurso, pela força que ele tem na palavra, ele vai muito pela força. O líder político trabalha muito com a força da palavra. Acho que você nunca viu uma pessoa, pelo menos eu nunca vi, fazendo um discurso em multidões sem berrar.
sem falar alto, sem gritar. Porque a força da palavra e os decibéis ajudam a inflamar as emoções e, com isso, subliminarmente, ela vai incutindo conceitos. Isso a gente vem passando, não é de hoje, isso é desde antes da Roma Antiga. Essa programação que a gente vem recebendo é de tempos imemoráveis. Ela está no nosso... Ela tá totalmente colocada de uma maneira como se fosse uma malha intrincada dentro do nosso intelecto e da nossa forma de expressão. Por mais que você ache que você está defendendo algo bacana, para pensar se você está repetindo algo que não veio da sua reflexão, não veio do teu questionamento. Isso não é tão fácil assim. Você refletir sobre isso é complicadíssimo. Às vezes é praticamente impossível. Praticamente, não que seja totalmente. Porque às vezes a gente precisa de algumas ferramentas externas, algumas ajudas até externas, para nos trazerem à tona essa lucidez e a gente identificar o problema. Daí os tratamentos psicológicos que a gente procura, daí está a ciência no meio disso tudo, né? Trazendo para a gente formas de a gente vir para dentro e tentar buscar isso de alguma forma, para tentar se libertar dessa corrente. A gente está falando muito de ciência hoje, né, por causa da vacina, a ciência, mas pensa na ciência num espectro muito maior do que a ciência cartesiana, a ciência catedrática, né, acadêmica. Pensa de um outro jeito. Pensa na raiz que o ser humano tem, na essência que o ser humano tem de investigar, de ir a fundo num problema, seja pessoal, seja coletivo, de ir a fundo no fenômeno e colocar no mundo prático, através da experiência, através do empirismo. E você tem também a própria espiritualidade, que está aí já há um bom tempo. O conceito de espiritualidade eu vejo mais como um modo de vida, é um modo de encarar o mundo, que pode trazer também algumas ferramentas para você se libertar dessa subjugação implantada por um pequeno grupo em toda a humanidade através de milênios. Isso é um outro assunto que a gente pode falar num outro vídeo. Mas existe um pequeno grupo que tem um interesse em manter o controle sobre todos. Só que esse pequeno grupo já trabalhou os conceitos tão bem trabalhados que até aquelas pessoas que você considera lúcidas estão subjugadas por essa forma de controle. Então, gente, já estou aqui há 54 minutos falando com vocês, passou rápido, mas eu queria deixar essa reflexão. Pensa bem se aquilo que você está seguindo está te trazendo algo que possa te provocar uma reflexão ou provocar um questionamento. Porque se não tiver trazendo reflexão e questionamento, de duas uma. Ou você não quer, então você está acomodado,
Ou o poder desse lugar é tão grande, que está precisando de um vídeo como o meu ou como de outras pessoas para te fazer parar para pensar. Então é isso. O tema hoje foi um tema curto, pesado, simples, né? Mas pesado, porque ele mexe com muita coisa, tá? Eu vou pedir para vocês agora no finalzinho fazer uma prática, tá, de relaxamento para a gente conseguir refletir um pouco dentro desse tema sobre a liberdade e a espontaneidade de estar vivo, de fazer escolhas, tá bom? Eu não vou colocar música, nada, mas eu vou pedir para vocês relaxarem, descruzarem braços e pernas, fecharem os olhos, respirarem fundo umas 3 vezes, tirar a tensão do dia. Vai ser uma prática rápida, mas para a gente refletir um pouquinho sobre o que foi dito hoje. Vamos ficar uns 30 segundos só prestando atenção na respiração, com tranquilidade, sem acelerar, só prestar atenção na inspiração e na expiração. Deixe teu corpo tranquilo. E a partir de agora, dentro da tua crença, dentro do teu sistema de crenças, dentro daquilo que você acredita, peça uma inspiração ou se sinta conectado, melhor dizendo, a algo maior, algo infinito, que te proporciona infinitas possibilidades de aprendizado, que te proporciona infinitas possibilidades de experiência. Imagina você como protagonista da sua vida, como você fazendo parte, você é o ator principal do palco da sua existência. E a partir daí, tente observar você como um ser livre. Um ser cheio de potenciais, de realização. Nós podemos realizar tudo o que almejamos nessa vida. Sempre com respeito ao próximo, com respeito ao grupo onde participamos, com respeito à comunidade onde vivemos. Mas dentro desse respeito, a nossa liberdade de realizar é plena. E dentro dessa liberdade, sorria para você mesmo. Sorria para a vida. E você carrega dentro do teu coração que você não é menos do que ninguém. E nem mais. Você é você. Com todo o seu milagre, com todas as suas dificuldades. Você é belo dentro dos seus limites e das suas virtudes. E é isso, gente. Vamos abrindo o olho, os olhos.
E vamos refletir sobre o vídeo de hoje. Para mim foi muito bom falar sobre isso, que eu reflito junto com vocês aqui. E queria agradecer a presença de todos. Agradecer muito a presença de vocês. Deixem seus comentários, deixem aqui as suas questões, as suas discordâncias também, por que não? E eu vou ler tudo que está aqui e vou tentar responder algumas, ou trocar a ideia de algumas. Eu não tenho resposta para nada. Tá legal? Galera, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui hoje. E tamo junto. Até a próxima terça, ou até o próximo vídeo, ou a próxima live, aqui no canal Consciência do Presente. Eu vou pedir uma coisa que eu sempre peço para vocês. Se inscrevam no canal. Dê o joinha aí, o ok, ou o desok também. Se você não gostou, você é livre para tudo. E obrigado pela presença. Obrigado. Tamo junto. Valeu!